E segue o joguinho de sombra, gente, que não engana mais ninguém. O Alexandre faz as merdas que o Lula precisa, porque o Lula tá no bico do corvo e é ele quem vai herdar. O Gonê faz qualquer merda que o Alexandre manda ele fazer. O Toffoli bate cabeças e o Gilmar e o Dino se revezam para assinar qualquer tamanho de trapaça jurídica para legalizar a última farsa. Heróis da democracia coisíssima nenhuma. Eles só são o que eles têm feito. Eles só são o que as contas bancárias deles provam que eles são. Só a imprensa pode desatar o nó que ela mesma deu, gente. É preciso botar o orgulho de lado, reconhecer o erro e trabalhar rápido e muito para corrigir esse erro, porque é disso ou morte que se trata. O jornalismo com dentes não vai ser admitido nesse nosso Irã do Sul. Bom, gente, não há o que não esteja podre no país oficial. O Banco Central era o último baluarte aí, né? Ou pelo menos era o menos investigado até hoje. Mas era. E agora o Gilmar e o Toffoli é que vão julgar se o Vorcaro fica ou não fica preso. É o supremo escracho, gente. Mas se não havia impedimento do Toffoli conduzir o processo do Banco Master, que era o sócio do Tayaya, por que haveria agora? É isso, gente. É de degrau em degrau que isso vem vindo. E a essa altura, todo dia tem mais um. O judiciário foi o primeiro que deixou de existir. 9 juízes, 3 de cada uma das 3 instâncias, com sentenças unânimes e penas agravadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E foi preciso acabar com tudo isso para tirar o Lula da cadeia e meter ele de volta na presidência. E não sobrou nada. Meia dúzia de cassações depois, sem nenhuma reação, e o Congresso não pode mais nada que o Supremo Tribunal Federal não possa desfazer em 5 minutos. Nem o próprio Supremo Tribunal Federal existe mais, gente. Ele não respeita mais nem as suas próprias regras. Toma gambiarras aí para falsear a regra fundamental das relatorias sorteadas, nada menos que ofensivas à inteligência, e nem chia. É como assim, inacreditável, né, que o cara que confessa que vive de patrocínios, né, desmancha uma ordem conjunta da Câmara e do Senado para quebrar o sigilo da Maridit, né, e livra a cara dos Toffoli. E a Polícia Federal que se foda. É lixo. Aí vem o Dino, o cara que apagou todos os vídeos de 181 câmaras do 8 de janeiro, a famosa, né, e desmancha na cara dura as 2 quebras de sigilo do Lulinha, uma ordenada pelo conjunto da Câmara e do Senado e outra pedida pela Polícia Federal e concedida pelo André Mendonça. Gente, veja lá, o Fachin até ensaiou um gesto de vergonha na cara aí e tomou pela fuça a ameaça do Toffoli. Se vocês me queimarem, eu queimo vocês todos. E agora tá aí esse perdão da PGR, o caçador de jornalistas, né? E o engatilhamento da segunda libertação do Vorcaro pela mão dos seus guarda-costas aí de capas pretas. E segue o joguinho de sombra, gente, que não engana mais ninguém. O Alexandre faz as merdas que o Lula precisa, porque o Lula tá no bico do corvo e é ele quem vai herdar. O Gonê faz qualquer merda que o Alexandre manda ele fazer. O Toffoli bate cabeças e o Gilmar e o Dino se revezam para assinar qualquer tamanho de trapaça jurídica para legalizar a última farsa. E calando a boca sobre tudo isso, né, o resto do Supremo Tribunal Federal continua operando impunemente aí como uma empresa familiar, com todos eles se locupletando, porque a vida é curta e o mundo é grande e vamos que vamos. Né?
O Mendonça lamenta que a PGR diga que não entrevê no pedido a indicação de perigo iminente quando as evidências dos ilícitos e a urgência da adoção das medidas requeridas estão fartamente reveladas. Então, assim, gente, acrescento eu, né, desde o primeiro passo em direção à ditadura, para mim, bastou o primeiro aplauso da imprensa à censura, lá no dia 29 de julho de 2020, quando o Estadão publicou o editorial O Papel da AGU, né, tomando posição a favor da censura e da prisão de blogueiros e de jornalistas, decretada pelo Alexandre de Moraes, né, para eu enxergar claramente onde tudo isso ia chegar. Cara, o Brasil já está entrado na parte estreita do funil das ditaduras. Quanto mais elas avançam no crime, mais impossível se torna voltar para trás. Os nossos ayatolás ainda não estão atirando no povo porque não precisam, gente. Mas quando se sentirem ameaçados, eles vão atirar. A história não tem perdoado quem alimentou ilusões quanto a isso. E agora, cara, reparem bem, o Vorcaro é precisamente objetivo. Tá tudo lá gravado. O único foco de oposição que ele teme é a imprensa. Ele não quer quebrar os dentes do Banco Central, nem da polícia, nem do Supremo Tribunal. Isso tá tudo dominado. Ele quer quebrar os dentes dos jornalistas. E a imprensa, o que é que ela faz? Mesmo o alvo estando formalmente definido como sendo ela, né, tanto pela ditadura, que sem censura não vive, quanto pelo Vorcaro, né, um sendo filhote do outro aí, ela continua dando nó em pingo d'água para não atacar a fonte primária de toda essa infecção, porque atacar a fonte primária de toda essa infecção é denunciar a trama golpista como a tramóia que de fato ela é. Qual é a diferença, gente, entre esse Paulo Sérgio aí, diretor de fiscalização, e esse Bellini, supervisor bancário do Banco Central, né, que vendiam serviços para o Vorcaro, e o Alexandre de Moraes, o juiz do Supremo Tribunal Federal, cuja família vende serviços para o Vorcaro? Vou te dizer, única e exclusivamente o preço. A cobra da ditadura, gente, só morre cortando-se a cabeça dela. E só se vai poder cortar a cabeça dela se esses caras forem claramente identificados como aquilo que eles são. Heróis da democracia, coisíssima nenhuma. Eles só são o que eles têm feito. Eles só são o que as contas bancárias deles provam que eles são. Só a imprensa pode desatar o nó que ela mesma deu, gente. É preciso botar o orgulho de lado, reconhecer o erro e trabalhar rápido e muito para corrigir esse erro, porque é disso ou morte que se trata. O jornalismo com dentes não vai ser admitido nesse nosso Irã do Sul. Para a imprensa, portanto, gente, o que se apresenta não é a escolha de Sofia, é a escolha do Pôncio Pilatos.